Tudo certo aí, não? Mais ou menos? Cansados? Com sono? Tá, deixa eu perguntar. Versão light, média, estendida? No meio do discurso alguém vai levantar aqui, vai pelo meio do corredor aqui buscar o rumo do quarto, como é que é? Não? Tem coisa melhor para fazer hoje à noite? Tá de boa? Emendamos numa vigília já? Tá bom. Feche seus olhos, por favor. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, quão estimulante é vermos as muitas iniciativas aqui apresentadas, que têm o mesmo objetivo, a promoção do reino, o desenvolvimento das pessoas, a formação espiritual de jovens, crianças, voluntários. São muitas opções, várias delas nasceram no impulso, num desejo de fazer a Tua vontade. Muitas dessas iniciativas, embora modestas e aparentemente pequenas, parecem estar carregadas de amor e de um interesse profundo pela Tua causa. Que o Senhor abençoe cada uma dessas frentes de trabalho, seus colaboradores, seus líderes, que surjam os recursos, os interessados, os envolvidos e, acima de tudo, que almas sejam ganhas para o Teu reino, Pai. E depois de um dia cheio de atividades, estamos aqui desde o nascer do sol. Temos uma chance ainda de nos debruçar sobre a Tua palavra, que haja energia e interesse em nós ainda para mais uma reflexão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Igreja Adventista é muito cautelosa na maneira como ela lida, trata com as coisas espirituais e a maneira como ela administra as tensões espirituais e os conflitos com os poderes das trevas. Você sabe, existem linhas denominacionais que chegam a separar um culto na semana para as pessoas serem libertas de espíritos imundos e muitas dessas iniciativas acabam dando um palco, uma ênfase ao poder das trevas mais do que biblicamente nós teríamos amparo para fazer. Mas nós temos dois perigos. Um deles é de superenfatizar as ações do inimigo. Há outro risco, outro perigo é de ignorarmos totalmente. Há um livro antigo chamado A Arte da Guerra, um livro de Sun Tzu. Dizem que foi escrito no quarto século antes de Cristo. É classificado como um dos mais importantes textos da estratégia militar. E ele tem ali um pensamento: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Da necessidade de conhecer o inimigo, estar atento às suas investidas. A minha intenção nos minutos seguintes aqui com vocês é estudar a palavra de Deus na intenção de evitar derrotas em nossas batalhas. Apocalipse capítulo 12, por gentileza.
Chamo a sua atenção para os versos 9 e 10. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância a respeito do seu poder e maldade, e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. São palavras da serva do Senhor. Ela diz: multidões estão iludidas neste ponto, não sabem que seu inimigo é um poderoso general que domina a mente dos anjos maus e que com planos bem elaborados e hábeis artifícios está a guerrear contra Cristo para impedir a salvação das almas. Entre os professos cristãos, diz ela, e mesmo entre os ministros do Evangelho, raramente se ouve uma referência a Satanás, exceto talvez uma menção ocasional do púlpito. Não tomam em consideração as evidências de sua atividade e êxito contínuos. Negligenciam os muitos avisos contra os seus ardis. Parecem ignorar-lhe a própria existência. Enquanto os homens, diz ela, se acham em ignorância quanto aos seus estratagemas, este vigilante adversário se põe em seu caminho a cada momento. Diz ela, repare, intromete-se em cada compartimento do lar, na rua de nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a alma e o corpo de homens, semeando ódios, rivalidade, contenda, sedição, assassínio. E o mundo cristão parece estar olhando estas coisas como se Deus as tivesse designado e elas devessem existir. Há uma ignorância generalizada sobre o tema do grande conflito, e isso tem moldado uma geração. Muitos dos nossos jovens da igreja, ao invés de utilizar as lentes da palavra de Deus para ler a realidade, eles têm bebido em fontes rotas e criando uma cosmovisão a partir de Netflix, Amazon Prime e outros streamings, séries e filmes que apresentam a figura do maligno numa condição não tão ruim assim, com ar cômico, com uma pitada de alguém que atrás de si tem ainda e preserva ainda alguma boa coisa. Um mal com uma pitada de bem. E nessas produções, o bem com um tonzinho de vilão, um tonzinho de mal. Várias destas séries e desses filmes distorcem a noção do conflito do bem e o mal na mente dos nossos filhos. Não promova isso em sua casa. Não financie isso em seu lar. Vários dos nossos filhos estão bebendo esta porcaria, me perdoe o termo, este lixo, essa comida horrorosa, indigesta, e com ela vão formando uma visão da realidade espiritual. E nós achamos que é denso demais que eles leiam livros como O Grande Conflito e estudem as profecias de Daniel e Apocalipse, porque parece denso, árido demais, difícil demais, profundo demais. Mas eles estão sendo doutrinados com esse tipo de lixo que é produzido, com super estímulos, cores, movimentos e trilha sonora. E nós nos assentamos muitas vezes como família e financiamos esse tipo de doutrinação. Volte um pouquinho antes de onde você está. Do capítulo 12 de Apocalipse, eu vou pedir para você ir até o capítulo 1. Colado no capítulo 1, na página do lado, você tem a carta de Judas. O arcanjo Miguel
quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. A minha intenção nos próximos minutos é nós traçarmos de alguma forma um perfil, é nós afastarmos um pouquinho a cortina, o véu, para a gente observar a identidade do arqui-inimigo. Pois na definição do remanescente, em Apocalipse 12:17, quando definimos ontem isso e vimos que ele tem basicamente duas características, ele traz consigo duas marcas e uma referência de tempo. Naquele mesmo verso, no 17 do capítulo 12, diz que o dragão irou-se com os restantes da descendência da mulher. No período final da história da humanidade, o inimigo, ele direcionaria os seus ataques para um grupo específico. Ele colocaria as suas energias contra um grupo específico. É lógico que ele está em atividade, o mundo inteiro é a sua seara, mas ele tem destinado as suas energias, a sua ira, o seu ódio contra os restantes do descendente da mulher, que é o remanescente. Por isso, entender quem ele é vai nos dar vantagem contra ele. Por isso, nós sermos confrontados com o Espírito Santo nos dará vantagem na luta contra ele. Nós precisamos conhecer os cantos mais escuros do nosso coração, ao mesmo tempo em que nós precisamos entender contra quem nós estamos lutando. Em Judas 9 você vê um conflito aqui, e uma lógica aqui se estabelece. Você sabe que o que está em disputa aqui é o corpo de Moisés. Ele que falhou ao ferir a rocha pela segunda vez, foi impedido a ele o acesso à terra prometida, e ele sobe sozinho ao cume do Pisga, de lá olha a terra prometida, e a Bíblia diz que o próprio Senhor o sepultou. A última coisa que Moisés contemplou foi a face do seu amigo, uma teofania, algo que ele podia suportar, mas é o próprio Senhor que o sepulta no cume do Pisga. Pois bem, não sabemos quanto tempo depois, mas eu imagino que seu corpo não viu tanta corrupção. Talvez não tenha entrado num estágio avançado de decomposição. A questão é que a Bíblia diz que ele foi ressuscitado. E o verso 9 da carta de Judas diz que houve uma disputa pelo corpo de Moisés. E quando Cristo vem ressuscitar o seu amigo, Satanás se empolera em cima da sepultura dizendo: aqui não, aqui você não pode. Esse território é meu, isso é jurisdição minha. Morreu, pecou, a tua justiça impede que você faça isso. Você não pode conceder vida eterna a ele, porque ele é um pecador, e um pecador está sob as minhas garras. Mas o texto diz que Jesus não entra em disputa, ele apenas ergue a mão e diz assim: coloque-se no seu lugar, o Senhor te repreenda. Moisés é levado para o céu como uma espécie de nota promissória. Ele é levado para o reino da glória sem poder estar lá. Judicialmente falando, na linguagem legal que rege o mundo espiritual, ele não poderia ter subido. E você sabe disso, porque seu pecado não havia sido pago. O livro do Apocalipse se refere a Satanás de forma inconfundível. Você vê no verso 9 do capítulo 12, ele é chamado de Satanás. No verso 10 ele é chamado de acusador. É dito que a antiga serpente também o chama de dragão. E nessa redundância aqui, a gente acaba entendendo um pouquinho do caráter desse antagonista. Vá ao livro de Jó, por gentileza. Observe comigo essa história conhecida. Capítulo 1, a partir do verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E perguntou o Senhor a Satanás: de onde veio também? De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Respondeu então Satanás ao Senhor: porventura Jó de fato teme a Deus? Acaso você não o cercou com sebe, ele, sua casa e tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra? Agora, vamos ver o seguinte: estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E você sabe a bagaceira que foi nos versos seguintes. Com a autorização do soberano, em questão de horas, ele vira a vida de Jó do avesso. Ele manipula elementos da natureza, ele arregimenta exércitos inimigos, ele provoca a tragédia, a morte, o terror, num dia, em sucessão, num requinte de crueldade. Ele perde tudo, absolutamente tudo. E você sabe que esse foi o primeiro round. Eu queria ter mais tempo para explorar isso com você, mas perceba que a iniciativa foi divina. O que temos aqui é a imagem de um concílio celestial. Satanás presunçosamente se coloca no meio deste concílio celestial. E por que ele está no concílio celestial? Porque ele se apresenta quando os filhos de Deus estão diante da face do Todo-Poderoso. Por que ele está lá? Porque ele tomou das mãos de Adão, através de sua astúcia, ele toma a prerrogativa de ser o representante legal do planeta. Ele é o príncipe deste mundo. E como representante deste planeta caído, ele se apresenta no concílio celestial como representante dessa raça. E quando ele está lá, porque ainda tinha acesso a este concílio celestial, mantenha isso em sua mente, ele ainda tem acesso à presença de Deus diante do conselho celestial. Quando ele se apresenta lá, Deus puxa o papo. Ei, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. O que está implícito aqui é como se dissesse: eu venho de casa, eu venho da minha terra. O passear e rodear eu estava patrulhando a minha terra. Pois bem, aqui existe um trocadilho. Deus olha para ele e diz: você viu o meu servo Jó? Porque na sua terra eu tenho o meu servo Jó. E o que os amigos de Jó falam dele, o que Jó pensa de si mesmo, não é o mais importante. O mais importante é o que Deus pensa de Jó. E o que Deus pensa de Jó no início e no final do livro permanece intacto, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não há ninguém na terra sobre ele, igual a ele. E é bem provável que Jó tenha sido contemporâneo de Abraão. É bem provável que tenha sido. Pois bem, o acusador lança a sua tese. Ele não o ama mais do que as coisas dele. Vocês fazem aí um joguinho de troca de favor. A relação entre vocês é uma relação de benefício, de troca. Você protege ele e ele te obedece. Assim é fácil. Então Deus diz: tudo bem, tudo que ele tem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, mas não toca nele. Pois bem, Satanás volta. Num outro dia, quando Jó, desprovido de qualquer benefício material, ele confessa sua lealdade a Deus. Satanás vem para o segundo round. Eles têm de novo a conversa. Ei, escuta, de onde você vem? É Deus puxando o papo de novo. Eu venho da terra, passear por ela. Ei, você viu o meu servo Jó? Você viu que ele manteve a sua integridade, mesmo você tendo provocado ele contra mim? Você vê que agora o diálogo ganha novos contornos. Você jogou ele contra mim. Perceba aqui, no conflito entre o bem e o mal, quando o seu bolso é afetado, quando os seus sonhos são destruídos, quando sua família sofre, quando uma tragédia chega, não ceda à tentação de achar que Deus virou as costas a você, porque essa é a acusação do nosso arqui-inimigo. Deus interpreta as ações contra Jó: você jogou ele contra mim. Percebe?
Qualquer coisa pode acontecer nesse vasto universo, mas uma coisa não vai acontecer: Deus não vai virar as costas para você. A doença pode invadir tua casa, você pode falir, pode não te sobrar nada, mas Deus não se esqueceu de você e o seu amor não diminuiu, lembre-se disso. Então ele vai para a sua segunda tese. Tudo bem, ele pode até amar você acima das coisas dele, mas ele não o ama acima de si mesmo. Toca nele para ver. Então Deus autoriza. Tudo bem, mexe nele, mas não tire sua vida. Jó virou uma ferida só. Da planta do seu pé até o topo de sua cabeça, uma ferida só. Mas ele não blasfemou. Sua dúvida era: por que eu não morro? Porque ele mantém minha vida. Maldito o dia que eu nasci, eu não aguento mais isso. Mas ele não duvidou. A tese de Satanás era que nós não podemos nos relacionar com Deus acima dos nossos interesses e acima do nosso senso de sobrevivência. Jó prova que Satanás está errado. Ele é um acusador, um mentiroso. Ele trama, ele mente, ele ilude. Nós podemos nos relacionar com Deus baseado única e exclusivamente num elemento chamado amor. Esse é o acusador. Vá ao livro de Zacarias, por favor, no capítulo 3. Repare comigo os 2 primeiros versos. Mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E olha quem aparece aí. Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com esse contexto, mas Josué começa aqui. O seu nome, equivalente a Jeová é salvação, é o equivalente a Jesus no hebraico. Ele viveu na época de Ageu e Zacarias, e ele foi o primeiro sumo sacerdote depois do cativeiro babilônico. Algumas expressões merecem destaques aqui nesse contexto, e uma delas é que no verso 1 diz que Satanás veio para se opor, porque ele é o acusador, ele é o opositor. E aí, olha só, olhe para mim aqui. Vivemos numa época que a palavra pecado, o conceito de pecado, é uma palavra mofada mesmo nos púlpitos cristãos. Porque hoje, nós temos mais palestrantes do que pregadores. Nós temos mais pessoas fazendo um afago emocional na sua audiência do que os confrontando com o evangelho. O conceito de pecado é muito ofensivo. Na realidade, você teve uma semana difícil. O que você quer num final de semana é sentar-se numa igreja confortável, de preferência escurinha, para ninguém te ver, para você não ter que prestar conta a ninguém das suas coisas, para ninguém te pressionar, para ninguém te julgar. É para você, é uma sensação exclusiva. E ele vai falar palavras de ânimo, que vão dizer que você é a coisinha mais querida que Deus tem, e que Deus não poderia suportar a ideia de vir passar o resto da eternidade sem a tua presença lá em cima. Então você sai com o seu ego massageado. Desculpa, isso não é o evangelho. Então o que tem acontecido? Uma diluição do conceito de pecado, que leva as pessoas a se acostumarem com o pecado, a se adaptarem ao pecado. E se o pecado não é confrontado, ele não é confessado, ele não é perdoado. Agora, me diga uma coisa: quando ele se empolera sobre o túmulo de Moisés, ele vai usar o conceito absoluto de pecado para dizer: você não pode ressuscitá-lo porque ele é um pecador. E quando ele se opõe lá ao sumo sacerdote Josué, que está reiniciando os trabalhos do templo, ele diz: este homem não pode oficiar, porque ele é um pecador. Então o que ele faz? Satanás leva as pessoas a achar que não tem problema pecar, mas na dinâmica espiritual é o seu pecado que ele vai usar para levar você com ele para o inferno. Não, isso aí é só uma fruta. Não, isso aí pode ser qualquer dia. Não, isso aí é só se eles não souberem, ninguém souber, e se ela não souber, e se ela não se magoar, e se tiver, tá tudo bem. Não.
O conceito absoluto de pecado, baseado numa lei moral absoluta e expressa claramente no Decálogo, é justamente o que ele vai usar para condenar. Repare comigo. A experiência da ressurreição de Moisés demonstra o atrevimento do diabo. Os seus esforços em nos fazer partilhar do seu destino. Você não pode levar ele daqui. A experiência de Josué demonstra o ódio pela restauração do plano de Deus em salvar seu povo. A restituição da dinâmica do santuário, era isso que ele estava tentando impedir quando ele se opõe. Mas existe uma expressão que é utilizada no caso de Moisés e no caso de Josué: o Senhor te repreenda. Isso é poderoso. Eu tenho dito a vocês, essa semana, o remanescente não vai trazer nada novo. Ele vai trazer verdades esquecidas. O retorno do cativeiro e o sumo sacerdote Josué oficiando é a restauração da dinâmica do plano da salvação que precisava ainda manter-se em desenvolvimento. Pois bem. Nos dois exemplos citados, quando o Senhor precisou repreender Satanás, foi porque ele se opunha ao plano divino. E a lógica de Satanás se fundamentava na sua esperança de sair desse negócio aqui vitorioso. Porque são eventos pré-calvário, antes da cruz. E quando Deus começou a perdoar seu povo, e os pecados sendo transferidos para os sacrifícios, os animais, o sangue derramado, isso torna o que Deus estava fazendo como um tipo de adiantamento, um tipo de cheque predatado, uma nota promissória. Por isso o atrevimento de Satanás. Porque ele achou, no fundo, que ele ia sair vitorioso dessa. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, e esse é um texto importante, ele vai dizer para a gente algo, nos versos 23 a 26, que é fundamental para a gente entender a dinâmica judicial do mundo espiritual. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, diz o apóstolo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Você conhece esse texto, você pode dizer amém? Agora repare o que Paulo diz. Deus o ofereceu, está falando de Jesus, como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Porque em sua tolerância, diz o apóstolo, havia Deus deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, diz o apóstolo, no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Como realidade, o perdão só existia na onisciência divina, e Satanás estava reclamando o seu domínio. Aqui quem manda sou eu. A rigor, Deus não poderia perdoar, mas Deus fez uma promessa, e nada seria capaz de impedir o seu cumprimento. Por isso, em Zacarias 3, lá no verso 8 ele diz, virá o renovo. Quando o anjo do Senhor repreende Satanás dizendo, fica na sua, virá o renovo, é porque havia a promessa. O perdão podia ser conferido à criatura injusta. Daniel o chamaria de Messias. Isaías se referiu a ele como o príncipe da paz. O Senhor, justiça nossa, segundo Jeremias. João Batista o identificou como Cordeiro de Deus. O Senhor dos exércitos na visão de Oséias. Deus o Pai o chamou de meu filho amado, o Redentor do mundo, disseram os apóstolos. A vinda desse renovo, o Cristo faria uma virada de mesa. De acusador, Satanás agora passaria a acusado. E nós vamos nos encaminhar para o final. Por favor, vá a João capítulo 12. Nos versos 31 e 32, 2 dias antes de morrer, Jesus disse assim, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vá até o capítulo 16, observe o verso 8 e 11, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está, o que diz aí a tua Bíblia?
julgado. Em Apocalipse capítulo 12, diz que este dragão que foi expulso do céu já não se achou lugar mais para ele. Ele foi expulso de lá, foi atirado para a terra. Olhe para mim, boa parte dos especialistas entendem que a expulsão de Satanás do céu, ela se dá em níveis diferentes. A primeira expulsão se dá com a rebelião, e ele é banido de lá, de morar lá, e vem para a terra. Porém ele ainda acessava o concílio celestial como representante do planeta. Porém, quando Jesus dá a sua vida, quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele é erguido entre o céu e a terra, Satanás é expulso completamente. E boa parte dos comentaristas atuais dizem que esta expulsão referida no capítulo 12 do livro do Apocalipse se dá por ocasião da cruz. Você não entra mais aqui, você não tem acesso mais a este lugar. E ele desce com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando Jesus foi ferido por ocasião de sua morte, a senhora White diz que desfizeram-se os rotos laços de simpatia entre Satanás e os seres celestiais. Ele foi desmascarado, revelou-se como um homicida e um mentiroso. Porque até a cruz, meus irmãos, havia uma sombra de dúvida sobre as suas alegações. Até a cruz ele ainda tinha acesso, havia ainda um diálogo, ainda havia uma linha de comunicação, havia ainda uma sombra sobre as suas calúnias. Mas quando o Filho de Deus entrega a sua vida da forma como foi, a máscara caiu, acabou-se para ele. Seu destino estava decretado. Quando a promessa é feita, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na morte de Jesus, ele também foi ferido, e você sabe, uma ferida mortal, mas Jesus matou a morte. Você diz amém? Ele saiu vitorioso, mas não saiu ileso, porque sofreu a angústia e a ira de Deus, levando sobre si a iniquidade de todos nós. O nosso Redentor foi ferido mortalmente, mas ele prevaleceu. Já o inimigo, ele foi derrotado. Ele foi sentenciado. Para ele, há uma única coisa, um único destino. Um lago de fogo e enxofre a queimar bem debaixo dos nossos pés. Você diz amém? Mas muito cuidado. Você... podemos aprender com a experiência de um chinês chamado Peng Fan. Há um tempo atrás, o Noah, meu filho, me contou uma história que de tão extraordinária eu fui checar para ver se era verdade mesmo. E era verdade. Um chefe de cozinha chinesa teve a sua carreira interrompida por uma tragédia. Ele costumava preparar pratos exóticos, muito próprio do Oriente. E diante de uma encomenda, preparando uma sopa com carne de cobra, ele corta a cabeça do bicho, separando o resto do corpo da cabeça. E depois de 20 minutos de ter separado o animal em duas partes, ao retomar seu serviço para terminar a sopa, Peng Fan subestimou essa cuspideira indochinesa. Você sabe aquela que fica meio em pezinho assim, em alguns lugares chamada de naja? Num reflexo involuntário, a parte cortada da cabeça daquele animal pica a mão daquele chefe de cozinha chinesa. E ele perde a sua vida por desconhecer os reflexos tardios de um inimigo mortal. Meus irmãos, você não pode desconsiderar o fato de que, embora derrotado, Satanás ainda destila o seu veneno
mesmo tendo sido a sua cabeça esmagada pelo descendente da mulher. Ele continua esperneando, desferindo golpes como um guerreiro sem cabeça. E ele tem nutrido um ódio especial contra você. Ele encontrou um prazer mórbido em fazer você sofrer. O grande conflito entre o bem e o mal não se trata de uma disputa de poder. Não se trata de ver quem é mais forte. Não é como se de uma extremidade da corda Satanás estivesse puxando o cabo e do outro Deus, e ora um prevalece, ora o outro tem alguma vantagem. Num piscar de olhos ele seria aniquilado. Mas não é uma disputa de poder. É uma questão de esclarecer o caráter dos dois que estão em disputa. A calúnia que foi trazida dentro da corte celestial e que contaminou o universo. Esta calúnia não poderia ser vencida na força. Esta calúnia só poderia ser superada com o tempo. Um tempo onde só o coração longânimo de Deus suportaria a espera e mesmo dúvidas na mente de seres perfeitos que habitam na sua presença. E Deus esperou. O mal amadureceu em plena revolta. O planeta foi levado a uma rebelião contra Deus sem precedentes. Seu filho desce para resolver o problema e é assassinado. Mas nesse golpe mortal contra o Redentor, Satanás é desmascarado e a sua derrota ela é decretada. O brado de vitória do nosso Senhor e Salvador, suspenso na cruz, está consumado, gritou por cada canto deste vasto universo. O problema está resolvido. Deus é justo. E por 4.000 anos, enquanto conferia perdão sem poder perdoar, agora Deus paga a conta. Ele resgata todas as promissórias. A partir dali, qualquer pessoa que olhasse com fé para o Redentor suspenso encontraria perdão. Não mais como um perdão antecipado, mas como um perdão garantido. Satanás está derrotado. Porém, como um inimigo com a cabeça esmagada, ele continua destilando o seu veneno. E a minha pergunta: que vantagem você tem conferido a este arqui-inimigo, para ele achar que tem o direito de entrar na sua vida e dar as cartas na sua rotina? Quais as portas você tem deixado aberta para ele poder sentir-se autorizado para sentar no sofá de sua sala e dizer: eu tenho como manter ainda um cantinho aqui nessa casa? O que você anda vendo? O que você anda assistindo? O que você anda comendo? O que você anda bebendo? Como você entorpece a sua mente? Eu sei onde meu calo aperta. E eu quero dizer a você, eu não quero dar vantagem nenhuma para este inimigo. Eu não quero que ele entre em nenhum cômodo da minha casa dizendo: eu posso ficar aqui. Eu não quero que ele atrevidamente olhe com arrogância para os anjos que cercam a minha casa dizendo: eu posso entrar aqui. Eu tenho autorização para entrar aqui. Porque no mundo espiritual existem concessões. Existem autorizações, existem limites. E Deus não quebra suas próprias regras. Ele fez você livre. Livre inclusive para rejeitá-lo. Livre para olhar a salvação que Ele proveu e dizer: não quero. Deus não levará você pelo cangote para o céu. Deus não forçará a sua presença nas mansões celestiais. Você vai subir porque você aprendeu a amar e apreciar a graça divina, e você não se vê numa outra condição senão amando e adorando esse Deus que ama tanto você. Mas isso é racional, é lógico e é livre. Pois esta liberdade que Deus nos deu para rejeitá-lo ou para subir com Ele para as mansões celestiais, esta mesma liberdade pode ser mal utilizada, dando liberdade de Satanás opinar na sua vida. O que você tem nutrido que dá condição a ele de achar que tem o direito de mexer com a sua vida?
Você precisa fazer um balanço da sua vida. E não subestime a corrupção do seu coração. Porque existem níveis mais sofisticados de pecado, que foram superados pela bebedeira, a mentira, o roubo. Esses são elementos bases da conversão, os primeiros passos da vida cristã. Existem formas mais sofisticadas de pecado, e normalmente elas afetam os religiosos, os pretensos piedosos. Você precisa sondar seu coração para não dar nenhuma vantagem ao inimigo, para achar que ele pode colocar o dedo dele na sua vida. Quando Satanás disse a Deus sobre Jó: você cercou a vida dele. Sim, meus irmãos, a alma que se refugia em Jesus Cristo torna-se uma fortaleza inexpugnável aos assaltos de Satanás, diz a serva do Senhor. Você precisa do refúgio do Senhor Jesus Cristo. Não ofereça nenhuma vantagem. Se os seus filhos andam assistindo coisas, jogando coisas, mexendo com coisas, não financie isso. Corte o mal pela raiz. Reavalie sua rotina. Reavalie o que você anda consumindo. Reavalia o que os teus olhos veem, o que os teus ouvidos ouvem. Reavalia. Nenhuma vantagem. Aqui não. Entre nós não. Com a gente não. Porque nós somos de Jesus Cristo. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Querido Deus e Pai, nós não somos ignorantes aos estratagemas de Satanás. Não fomos deixados às escuras, à deriva. Ele está com o seu perfil devidamente traçado diante dos nossos olhos. A tua palavra assim revela. Não há porquê sermos enganados, a menos que alimentemos no canto de nossa alma algum pecado acariciado, alguma tendência não abandonada. Por favor, Senhor, nos dê força. O mesmo Espírito que nos diz exatamente o que precisa ser tratado nesse momento em nossa consciência, que esse Espírito nos dê a força para a gente fazer a mudança necessária. Ouve nossa prece, Pai. A gente está pedindo socorro, não porque a gente merece, mas porque a gente precisa. Ouve nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém.